Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, o domingo extraordinário. É o dia que o Pai reservou para derramar sobre nós porções da sua palavra. Momento em que nós podemos ouvir, momento que nós podemos meditar, momento que nós podemos aprender. E momentos também que nós podemos refletir sobre a sua palavra em nossas vidas e colocarmos em prática. Porque às vezes não só adianta só ouvir. Ouvir a palavra de Deus vai aumentar a nossa fé. E quando aumenta a nossa fé, a fé é a gente entrar em ação para que algo seja realizado. Eu sei que em muitos momentos das nossas vidas, da minha, da sua, você, nós devemos ter pedido, nós devemos ter necessitado, nós devemos ter desejado uma palavra que viesse de Deus, do seu trono. Palavras às vezes de conselho, palavras às vezes de orientação, palavras às vezes para nos trazer segurança, para realizarmos algo e para tomarmos decisões. Então a palavra de Deus, ela serve para tudo na nossa vida. E quando nós desejamos e buscamos e aprendemos e colocamos em prática, e geralmente quando nós desejamos ou buscamos ou queremos essa palavra, é naqueles momentos mais difíceis, talvez no momento de sofrimento, talvez até em momentos de alegria também, mas nos momentos de decepções, momentos de escolhas, momento até de perdas, momentos difíceis que estamos passando, aí desejamos que a palavra de Deus venha direcionada. E quando eu e você nós precisamos dessa palavra, dessa orientação de Deus, às vezes desprezamos que ela está em nossas mãos, está ao nosso alcance. E ele diz: ei, filho e filha, a minha palavra está em suas mãos. Agora coloque-a no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela está na Bíblia Sagrada, que nós chamamos carinhosamente do Manual da Vida. Mas é para a gente ler, meditar, estudar, e ela está nas nossas mãos. Mas aí o Pai está dizendo: coloca agora dentro do teu coração. É ali, é nela que você vai encontrar o meu amor. Sim, é nela que nós vamos encontrar. Ele disse: o meu amor, o meu consolo, a minha orientação, a minha proteção, o meu suprimento, o meu ensino, a minha exortação, as minhas promessas, os meus princípios. Tudo você vai encontrar porque está contido nela. A palavra vai te trazer vida, vai prolongar tua vida, vai trazer a salvação, e a salvação é eterna. E o Salmo 5, versículo 12 diz: pois tu, Senhor, abençoa o justo, o teu favor protege como um escudo. Pois quando nós nos dedicamos, buscamos a sua palavra, Ele nos protege, derrama do seu favor. São tantos benefícios que Deus preparou para mim, para você. Basta que nós busquemos, cavemos.
Deus. Se você imaginasse ter acesso aos segredos, às chaves, os códigos, para toda a tua vida ser diferenciada das demais pessoas do mundo, você seria capaz de acessar? Pois tem, é a Bíblia Sagrada. Hoje a Bíblia Sagrada, ela está sendo estudada. Os principais governos do mundo estão dedicando pessoas que têm um pouco de conhecimento, estão se reunindo até as portas fechadas, secretas ali, para estudar a Bíblia. Grandes empresários estão dedicando tempo a buscar os princípios universais que estão ali dentro e a colocá-los em prática. E porque você, filho e filha, que tem esse acesso, não está ainda mergulhando, buscando o melhor de Deus que Ele escreveu para mim e para você? Te pergunto, você estaria disposto a dedicar mais um tempo a se aprofundar na carta de amor que Deus escreveu para mim e para você? Para em toda a tua vida, eu vou chamar de todas as áreas da tua vida, serem transformadas? Você seria capaz de, vamos dizer assim, de pagar esse preço? Você sabe que Deus preparou algo grandioso, algo melhor que está para acontecer na minha e na sua vida para aqueles que cumprem, vamos dizer assim, os seus decretos, anda debaixo da sua lei, anda debaixo da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia. Às vezes o Evangelho parece loucura para os que estão e não têm esse conhecimento. Nós não estamos falando aqui de religião, tá? Nós estamos falando do conhecimento do Evangelho, porque muita gente confunde religião com a Bíblia Sagrada. Mas existem 6.000 religiões no mundo, religiões que adotam a Bíblia Sagrada. Então, só para vocês terem conhecimento, nós não estamos falando de religião, estamos falando de um Deus, que Ele é o Rei dos Reis, que seu Filho Jesus é o caminho de nós termos acesso a esse Rei e trazermos os céus para a terra. Pois 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Gente, isso é maravilhoso, porque quando a gente vê que nós estamos em meio a esse mundo, e para vivermos aqui nesse mundo nós precisamos da proteção de Deus, proteção do Rei, da sua força, do seu poder, da sua unção, da sua virtude, do que Ele nos oferece, da sua armadura espiritual, para nós vencermos e desfrutarmos o melhor desta terra. E Ele tem apresentado e tem nos mostrado coisas que nós devemos fazer, que nós devemos dar, vamos dizer, os primeiros passos, porque algo você faz e algo Deus derrama. Você está disposto a conhecer mais desse Deus, para trazer para a tua vida e os seus, a entrar literalmente assim na vida que Jesus disse: eu vim para trazer vida, vida em abundância, vida plena. Mas você sabe que desde o chamado, lá quando com Abraão, e a gente vai vendo a narrativa do Antigo Testamento,
A gente vê que todos eles enfrentaram dificuldades, guerras, batalhas, tempos. E nós estamos continuando ainda esse percurso. Não parou ali. Nós estamos dando continuidade. Sim. Só que tem gente que está vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. E vamos dizer, não está nem aí para seguir os princípios ainda que Deus nos entregou. E às vezes as suas forças, as suas habilidades, elas ficam debilitadas, elas ficam precisando de um renovo, precisando de estratégias. E como melhorarmos e como usarmos as ferramentas, as armaduras, até as armas espirituais que o Pai nos deixou. E a gente tem falado algumas vezes sobre a oração, que a oração é a conexão com Deus. E o inimigo ele tem feito de tudo para evitar essa conexão. Então por isso que poucos oram e poucos não sabem nem às vezes nem orar. E quando você ora e tem a conexão com Deus, e entrega a Deus, e louva a Deus, você vê que as coisas começam a acontecer, até os impossíveis. Aí você está com a chave de liberando e entrando, acessando o reino de Deus, o trono de Deus, e de lá liberando o impossível para a tua e a vida dos demais. E como nós melhorarmos, é isso que a gente faz a cada encontro, a cada ensino. Nós vamos estudando, é passo a passo, tá, gente? Não espere ser tudo num dia só, não tem condição de aprender tudo num dia só. É por isso que eu digo, você que está começando hoje, assista às 10 últimas ministrações e pegue na nossa mão e vamos caminhar um tempo junto, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Tua vida ela não será mais a mesma, porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela cumpre propósito. Cumpre o propósito para que é lançada. E você está querendo modificar, transformar, resgatar, restaurar, restituir. Tudo está na palavra para você tomar posse das suas bênçãos. E todos ficam esperando aí um reavivamento, um avivamento, mas vamos começar para vir sair de dentro de nós para fora, a nossa vida. Vamos começar assim, não vamos esperar um movimento ali, acolá. Não, vamos começar este avivamento dentro de nós. E se você está aqui hoje, se você está nos assistindo, é porque você deseja que Deus fale grandemente e te dê mais instruções, revelações. Sim, a todo tempo, peça ao Espírito Santo mais revelações. Porque Deus quer revelar aos seus. Deus está revelando e Deus está capacitando cada vez mais. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele sempre começa pela base. Ele quer que você conheça a base, forme uma base. Se for numa construção, a gente diz na fundação. Então, não se pode começar algo logo, não. Vai, filho e filha. Vamos passo a passo. Pois nada é construído sem fundamento. E se você conhece muito da Bíblia, que maravilha. Se você não conhece, se junte conosco. Estamos dia a dia, ministração a ministração. Nós já temos as escolas. Se depois você tiver interesse, você passa um direct, solicita que a gente te inclui. Nós temos a recepção, que é o início. Nós temos as pessoas que já estão mais intermediárias, e nós temos o avançado, que é para você fluir nos dons e no sobrenatural de Deus. Então você escolhe em qual dessas você quer fazer parte esse ano, e é já, é agora. Pois esse ano nós estamos vivendo um tempo de aceleração e automaticamente de descanso. Você diz, mas é diferente. Como eu acelero e descanso? Sim, nós vamos acelerar na busca de Deus e vamos descansar nele. Depois a gente vai ter uma ministração só sobre isso, para você pegar alguns princípios, tá? Mas eu quero dizer que você tem a oportunidade de receber a palavra de Deus, de mudar a tua vida, mudar a vida da tua família, mudar a vida da tua vizinhança, da tua rua, do teu bairro, da tua cidade, da tua nação e do mundo.
Tá? Porque Deus está lançando sementes. E algumas sementes Ele está te entregando. E você sabe que uma semente pequena, ela tem a capacidade de gerar uma floresta. Uma semente, ela multiplica a 100 por 1. Mas aí tem alguns detalhes que por isso que a gente fala na lei da semeadura. Essa lei é universal, ela serve para todas as pessoas que vivem no mundo. Mas quando você compreende como utilizar, como preparar a terra, como cuidar, regar, a tua semente ela vai produzir frutos. E quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, né? Quando nós olhamos a questão de alimentação disso daquilo, uma semente pode alimentar um país inteiro. Quando existe o favor de Deus, né? E nós sabemos que eu e você, nós temos que fazer algo. Nós temos que nos edificarmos em Sua palavra. Nós temos que modificar um pouco, porque a base hoje é em mim e você. Nós temos que preparar essa base no manual da vida. Então a gente se preparando, a gente está numa boa base, aí já vai influenciando o que? A nossa casa, a nossa família, como eu falei, vizinhança, rua, bairro, cidade. Mas antes temos que dar uma olhada, edificar ali, vamos dizer assim, o altar do Senhor. Como assim? Porque antigamente, quando eles buscavam que o templo estava destruído, eles queriam restaurar o templo do Senhor para que o Senhor viesse habitar e trazer a proteção, trazer o suprimento ali, porque eles acreditavam que Deus estava habitando nos templos. E quando estava na Arca da Aliança, sim. Mas hoje Deus habita dentro de mim e você. Aí nós temos que restaurar o nosso templo, que é a nossa vida, né? O nosso altar. E nós hoje somos a casa do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Como assim? Cada um de nós somos o templo do Senhor. Eu pensei que era só o templo ali de madeira, de pedra, de construção, a igreja em si. Não. Nós que somos. Tá? E cada um de nós, por sermos esse santuário do Espírito Santo, aí sim nós vamos praticar, vamos estudar, vamos ser referência para o resto do mundo. Veja aí 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Porque quando a gente começa a compreender, aí a gente vai ver que é bem diferente. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que eles foi dado por Deus e que vocês não são mais de vocês mesmos? Ei, filhos e filhas, nós agora pertencemos a Deus. Todo esse nosso corpo físico aqui é de Deus. E por que aconteceu isso? Porque nós fomos comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Tanto se você quiser ler um pouquinho os versículos antes, ele vai dizendo como a gente se manter distante das imoralidades, de tal coisa e tal coisa. Para quê? Para a gente se manter nessa santidade, que nós somos templo do Espírito Santo, tá? E para que a casa do Senhor ela fosse edificada naquele tempo, né, tinha que acontecer algo, tinha que se erguer altar, tinha que acontecer muitas coisas para que o templo do Senhor fosse erguido no Antigo Testamento, principalmente depois que foi destruído, depois das construções. Vamos dar uma olhadazinha lá em Esdras, capítulo 3, versículo 2. Aqui ele vai narrando que então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas e os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar de Deus de Israel para neles sacrificarem holocaustos.
conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então, era costume, naquela época, porque estava escrito na lei, se erguer altares para adorar e louvar a Deus, e ali também prestar sacrifícios. Tá? E por que acontecia isso? Porque ali eles estavam vivendo a lei que Deus tinha dado para Moisés e para eles cumprirem aquilo. Então, quando a gente fala altar, altar é um lugar elevado, é um lugar apropriado para se oferecer sacrifício. Um monte de pedras, onde oferecia, vamos dizer, a oferta sacrificial. Quando você pegar esse código, você vai, vamos dizer assim, você vai destravar, você vai voar. Um monte de pedras, onde se oferecia uma oferta sacrificial. Peraí, oferta sacrificial, um monte de pedras. O que é que isso tem a ver? Eu falei pegar o código. Vamos lá, em 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Veja a semelhança do que estava sendo narrado ali, para o que nós vamos falar. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Gente, naquele tempo a gente sabe que todo aquele povo, ele tinha os ritos, tinha tudo estabelecido na lei, porque Deus assim escreveu e disse que eles tinham que cumprir. Então eles faziam os altares de pedras, faziam os sacrifícios, até o sacrifício perfeito que foi Jesus. A partir dali, aquela prática, ela não poderia ser mais feita. Agora nós passamos a fazer o quê? Sacrifícios espirituais. Pois nós somos essas pedras. Tá? Por isso que a gente se junta na igreja. A gente se junta numa congregação. A gente se junta em lugares. Tá? Porque agora nós somos pedras vivas. Tá? E nós oferecemos sacrifícios a Deus. Sacrifícios espirituais. E nós agora somos sacerdócio santo. Porque antes somente o sacerdote poderia pegar o sacrifício e só ele tinha acesso a Deus. Hoje nós já somos todos sacerdócio santo para irmos cada um a Deus. Não precisa mais intermediário. Agora, o caminho é Jesus, pois ele foi quem abriu o caminho e ele é o caminho. E nós temos o acesso, por isso nós somos sacerdotes. Nós fomos comissionados a sacerdócio santo. Tá? E esse é o código que vai modificar, vai transformar esse teu entendimento e você se apresentar a Deus como essas pedras vivas, um monte de pedras, oferecendo esse sacrifício. Nós somos essas pedras, nós somos o altar e nós já somos o templo de Deus. É o nosso próprio corpo. Nós somos essas pedras vivas. Nós somos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E este é o quê? O culto racional de vocês. Então aquele culto, aquele momento que a gente se junta ali, é um culto racional, para a gente oferecer o quê? Sacrifícios vivos. Não só naquele momento, você pode oferecer seu sacrifício vivo em todos os minutos da tua vida, em todos os segundos, tá? Aqui é porque o Senhor disse, se juntem, tá? E ofereçam.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente, como é que se renova a mente? Escutando a palavra de Deus, aprendendo mais, colocando em prática. É você. Quando a gente fala que houve um novo nascimento na tua vida, que você aceitou Jesus, que você compreendeu que precisa nomeá-lo como rei da tua vida e teu guia, aí você nasceu de novo, você agora pertence à família celestial. Teu espírito foi recriado, mas a tua mente ainda está com pensamentos ainda das vidas antigas, ainda está com pensamento das coisas. Então é preciso que ao ler, ao estudar a palavra, que o Espírito vai trabalhando, aí você vai entrando no caminho correto, você vai se arrependendo, você vai deixando, você vai reestruturando, você tem um arrependimento dos seus pecados, você vai tendo uma nova visão, e isso é renovação da mente, é um processo que você vai passando. Tá? E só renovamento se você se alimentar da palavra de Deus. Tá? E isso vai te destravando, vai te trazendo mais para próximo de Deus, para que você conheça mais de um Deus maravilhoso. E viva no sobrenatural, viva extraordinariamente. É por isso que nós somos as pedras vivas, o altar. Né? Nosso próprio corpo é as pedras. Né? Nós somos esse sacrifício vivo. E a nossa primeira oferta para lhe dar a Deus é a nossa própria vida. Né? Depois a gente oferece a Ele a obediência. Depois a gente oferece a Ele o nosso andar, que nós recebamos o seu amor e compartilhamos o seu amor. Vamos abrir lá em 1 Samuel. Capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Aí ele vai dizendo, pois a desobediência, a rebeldia, e ele vai citando, ele diz, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Aí tem tanta gente que diz, eu não sou idólatra, eu não sou rebelde. E às vezes está sendo rebelde com a palavra, com os ensinos de Deus, com as instruções de Deus. E automaticamente tudo isso vira feitiçaria, vira idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Isso eram as instruções que Saul estava recebendo do profeta, porque o profeta estava o instruindo e, vamos dizer, o exortando e dizendo que Deus agora estava rejeitando ele como rei por ele ter praticado algumas coisas. Não foram só essas, foram algumas coisas que o levaram à ruína. E às vezes a ruína são processos que a pessoa vai desprezando, princípios que não estão cumprindo, e chega a um momento indesejado. Né? É tanto que o povo escolhido, Deus tem cuidado, tem protegido, tem liberado sua palavra, tem mostrado, tem nos instruído ali, às vezes até exortado, tem pegado na mão, tem dado a proteção. Por quê? Porque Ele disse, ei, filhos e filhas, está na tua mão. Choca no teu coração. Pois vocês precisam se edificar numa boa base, e a boa base é aqui. Quem é numa construção que não coloca rochas na sua construção? E quem é a nossa rocha? É Jesus. É a pedra fundamental que os construtores, né, rejeitaram, mas era a pedra fundamental. Então faça um alerta, não deixe a pedra fundamental. Coloquem primeiro a pedra fundamental e dela você ergue a sua construção. Pois para nós sermos exponenciais em Cristo Jesus, para nós multiplicarmos
esse amor, multiplicarmos a sua palavra, multiplicarmos as bênçãos, as promessas, multiplicarmos o viver aqui, vai depender de estarmos nessa base. Você quer desfrutar de uma vida melhor? Olha, nós temos que saber que quando Deus deu o jardim do Éden ali, foi para Adão, Eva e todos os habitantes, eles desfrutarem do jardim. Mas teve um momento que eles deixaram de desfrutar e deram ouvidos ao inimigo. E ao dar ouvidos ao inimigo, além deles deixarem de desfrutar, eles entraram também em desobediência. As pessoas só veem a desobediência, mas eles deixaram de desfrutar. E essa vida é para a gente desfrutar de uma forma que Deus nos ensinou e nos concedeu. Nós vamos ver que nesses momentos de restauração, momento do povo ser guiado, do momento que o povo tinha ali aqueles enfrentamentos, as batalhas, as guerras, as lutas. Então, depois daquele período turbulento, logo após vinha as recompensas, que a recompensa era a paz, a recompensa era os despojos, né? E hoje continua ainda sendo. Às vezes a gente tem um momento tribulado na nossa vida, temos momentos difíceis, mas nesses momentos depois vem o tempo da calmaria, né? O tempo de... Você pode ver que quando você está para conseguir algo no mundo espiritual, tenta barrar, tenta dificultar, e se você parar e desistir, não perseverar, você não colhe nem come o melhor dessa terra. Isso serve em todas as áreas, tá? Eu estou falando aqui mais espiritual, mas às vezes você está com tanta dificuldade no teu trabalho, na tua empresa, na teu dia a dia, e você desiste, joga a toalha, e isso não é bom. Porque Deus não nos deu de espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de ousadia. E Ele não se agrada de pessoas que são covardes, de pessoas que são fracas nesse sentido. Ele quer, vamos dizer assim, verdadeiros filhos e filhas, mas que lutem, que corram, que vão, que busquem, mas debaixo da sua orientação. Não é de qualquer jeito não, tá, gente? E quando nós estamos conscientes disso, que nesse mundo aqui a gente tem aflições, mas o Senhor já venceu por mim e por você, e que nesse mundo nós temos também guerras, batalhas, lutas, né? Do dia a dia, né? E a gente, vamos olhar aqui, nós, quando acontece isso, nós geralmente vamos derramar, vamos dizer, força nossa, eu vou dizer, vamos derramar para a gente conseguir o salário, conseguir as coisas, conseguir sobreviver. Quando nós fazemos esse esforço, isso é um derramar que eu chamaria de sangue, né? Então nós derramamos sangue para a sobrevivência, né? E isso também, vamos olhar no natural, é um sacrifício, né? Nós derramamos suor quando nós trabalhamos, nós derramamos as lágrimas, nós derramamos gordura, né? Então esses 4 elementos aí, né, que já tem sido difundido e falado aí nos meios empresariais, né, recentemente, a gente vê que por meio deles é que está se construindo o império, está se construindo as coisas, e está havendo desfrute por conta disso. E isso é bíblico, isso a gente já vem vendo que desde o início existe essa forma de fazer isso, né? E quando nós nos dedicamos a Deus, às suas instruções, tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós estamos preparando, estudando, vai nos levar a caminho de vitória, porque Ele já venceu por mim, por você, né? E por nós carregarmos o seu nome, o nome sobre todos os nomes, né? O maior nome é o de Jesus, né? É o nosso fundamento, né? Então é através dele que nós vamos dar o start, né? Para que nós, vamos dizer assim, no mundo natural,
tenhamos e levemos do seu amor, honrar as pessoas que estão conosco, né? Sermos leais, simplicidade, termos coração ensinável para aprendermos dele. E coisas muito importantes é que quando Deus falou que Davi tinha um coração que ele se agradava, né? Então, um homem segundo o coração de Deus, até eu já falei, tem uma ministração que nós vamos lançar que fala exatamente disso, é porque existe um paradoxo entre, vamos dizer, se você olhar, ele andava em uma santidade, mas também a gente olhar, a gente via um grande pecador, com pecados até assim mortais, né? E você diz, mas espera aí, como pode, vamos dizer, um homem considerado santo, que Deus gostava do seu coração, e automaticamente algumas atitudes, algumas coisas dele eram extremo? É porque ele tinha uma capacidade, vamos dizer assim, ele era resiliente, ele tinha uma capacidade de arrependimento tremendo, e o arrependimento dele vinha de coração, a gente diz, um arrependimento eficaz, e era rápido, ele não demorava, ele não carregava. Apesar de que tudo que ele fez é errado, ele pagou preço, e preço alto. Se a gente for ver, a família pagou preço, todo mundo foi pagando preço ali. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Não ia passar a mão na cabeça das coisas ruins, dos pecados, né? Apesar de hoje nós vivermos no tempo da graça, mas o Senhor quer que nós andemos totalmente cumprindo as suas instruções, o seu amor. Agora, Deus não é um Deus punidor não, tá, gente? Deus é um Deus de amor. Ele está te chamando, ei, filho e filha. Mesmo que você tenha feito o que Davi fez, mas haja como ele e venha, né? Porque mesmo nesse mundo, às vezes a gente entra em guerras que não era para entrar, às vezes a gente está na guerra que não era para estar, às vezes a gente é surpreendido por uma guerra. E eu te digo, se a gente não se equipar, se a gente não vestir as armaduras de Deus, se a gente não buscá-lo, né, aí a gente fica um pouco meio delicado, porque a gente tem que conhecer o que Deus tem para mim, para você, o que Deus tem colocado para seus filhos, né? Vamos lá em Efésios 6:11, que é bem conhecida essa narrativa, mas para você ter uma ideia que por meio de uma armadura que Deus dá para mim, para você, ele diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ei, gente, quantas ciladas o inimigo tem preparado? E se a gente tivermos vestido com a armadura de Deus, Deus tem uma armadura para mim e para você, na hora que a gente confessamos ali Jesus, ele nos dá essa armadura, mas temos que saber como usar em cada uma da parte, porque Paulo aqui fez essa comparação com um soldado romano, ele diz que cada parte era uma parte de Deus, uma parte espiritual. Pois nossa luta não é contra seres humanos, então às vezes tem gente que se levanta contra mim, contra você, e a gente sabe que ali não é aquela pessoa, é quem está por trás da pessoa. E quantas brigas, quantas discussões, quantas coisas que levam a prejuízos tremendos, e as pessoas pensam que a luta ali ela é natural, não, é espiritual. E às vezes o inimigo ele usa certas pessoas para fazerem isso, né? E ele disse, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então se a Bíblia está falando que existe, é porque existe. Não adianta você pensar que não existe, é tudo natural, que não é, tá, gente? Por isso que muita gente às vezes perde batalhas porque está lutando aqui no território geográfico, e é preciso que essa luta seja elevada para as regiões celestiais, né? Depois a gente vê isso no seminário de libertação, que aí você vai ver o que acontece no mundo espiritual. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha, aqui diz que existe um dia mau, existe que um dia que
para você se tornar inabalável. Se você conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra, se aprofundar. Então, tudo isso, depois de terem feito tudo, a gente buscar, dedicar tempo. Não vamos achar que, não, deixa acontecer. Não, se prepara. Vai se preparando, vai estudando, vai se conectando. Aí ele diz assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Eu não vou ensinar nada sobre essa armadura, tá? Depois a gente faz exatamente só uma sobre cada um, só para você ficar alerta. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, toda oração e súplica. Tendo isso em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando aqui ele fala esse versículo 18, é claro que cada parte dessa corresponde a uma defesa, a espada, ela tanto defende como ataca, que é a palavra de Deus, ela tanto vai servir para você se defender como para você atacar. E aqui quando ele fala no versículo 18, que essa eu quero frisar, porque nessas últimas ministrações eu falei na oração em línguas, quando ele fala, orem no Espírito em todas as ocasiões, tem muita gente que tem desprezado, não tem o conhecimento, e o falar, orar em línguas, gente, é tremendo isso, porque quando aqui ele fala de toda a armadura, aí ele diz, orem no Espírito, está dizendo, ei filho e filha, comece a orar em línguas. E orar, é eu e você que nós temos que orar, não é esperar o Espírito Santo fazer aquele batismo que todo mundo aguarda, não. Senão ele não teria dito, orem no Espírito. Agora é claro, se você ali é tocado no momento que você está orando, falando em línguas, se você já é tocado, derrama, que é o Espírito quem comanda, quem coordena. Mas se não, você faz a tua oração. Então você vai esperar que você vai se ajoelhar e vai esperar que o Espírito Santo traga a oração em línguas para você. E se ele não trouxer, você não vai orar? Não, começa você a orar. É bem diferente, tá? Então, quando eu falei ali a questão do sangue, né? Quando a gente fala sangue é vida. É onde transporta ali os nutrientes. É onde tem todos os nutrientes, é onde faz a defesa do organismo. Então Deus pensou em tudo. Nós somos uma máquina perfeita, olhando nesse aspecto. E quando nós trabalhamos, nós fazemos algo para sobreviver, existe, vamos dizer assim, esse derramar desse sangue, né? E o sangue sagrado de Jesus foi quem nos deu o direito da salvação, a salvação eterna, de sermos filhos e pertencermos à sua família, né? E a gente olhando, uma pessoa não vive sem sangue, sangue é vital para a vida. Então, quando a gente fala também no mundo natural, a gente diz, a pessoa coloca seu sangue ali para fazer uma atividade, para fazer isso, né? É um foco, né? Coloca sangue, coloca suor. É porque sangue é vida. Então, às vezes a gente vai fazer uma coisa ou outra e, vamos dizer assim, nós damos o nosso sangue por essa coisa. E o Senhor está dizendo, você tem dado o seu sangue para aprender mais de mim, para conhecer mais de mim, tem dado o seu sangue como sacrifício para mim. Então depois a gente entra aqui, a gente dá o sangue para Deus assim, tem bem mais coisas que a gente pode fazer. Uma obra social, a própria palavra, o próprio ministério, o próprio fazer, isso é sangue também. Quando a gente subiu o monte, também é sangue que é derramado ali, né? E a gente sabe que a gente tem que fazer isso sem querer nada em troca, né? E Deus, Ele sempre é galardoador, né? A gente pode ver também assim, que Jesus, Ele foi a expressão máxima, né? Para todos nós, né? Para o mundo inteiro, né? E eu te pergunto, você estaria disponível para doar mais do
do seu sangue, do seu suor, das suas lágrimas, das suas gorduras para Deus. Pois Jesus, quando estava ali na cruz, que derramou a última gota por mim, por você. E um pouquinho antes, quando ele estava ali sentado a uma mesa junto com os seus discípulos, ele fez essa aliança de sangue, celebrou. E ao tomar aquele cálice, né, na ceia, comeu do pão, depois ele tomou o cálice, e ele disse: esse cálice é a nova aliança. É o meu sangue que é derramado por todos para a salvação eterna, para vocês terem vida e vida abundância. E vocês façam isso até eu vim para se fazer e celebrar nesta mesa, nesse banquete com vocês. Então até lá vocês façam entre vocês, façam na igreja, façam na comunidade, façam em casa. Isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então teve um objetivo, teve um processo, teve uma missão e ele cumpriu essa missão. Teve uma causa, a causa de livrar, de libertar a humanidade. Foi por minha causa, por sua causa. E você está disposto? Disposto a receber o que ele fez? Ele te comprou. Então todos os dias da nossa vida, por isso que ele disse: vida, eu vim trazer vida e vida em abundância. Todos os meus e os teus dias pertencem a ele. Nós não estamos num joguinho, nós não estamos no... Não, ei, gente. Você sabe quando a gente fala do suor? O suor, que é quando a gente trabalha, faz esforço, ele é um líquido que tem a função de refrigerar o corpo. Ele vai deixar exatamente na temperatura certa, não esquentar demais e você ter um problema. E quando a gente faz uma atividade física, a gente vê que gera muito calor no nosso corpo, né? E a temperatura do corpo, ela aumenta. Então, o que é que faz? O suor vem para equilibrar e resfriar o corpo. Gente, que maravilhoso esse nosso Deus, né? Imagina se a temperatura do corpo aumentasse, se não tivesse o suor para equilibrar e diminuir a temperatura do corpo. Isso é uma transpiração, é uma forma de comunicar as informações do corpo ali e deixar exatamente o que é para ser feito. Às vezes a gente tem um medo ali e às vezes acontece momentos ali que acontece isso também, do sangue, vamos dizer assim, ferver, né? E isso aumenta quando a gente tem um medo, alguma coisa assim, uma situação complicada, às vezes a temperatura aumenta, né? Aconteceu isso com Jesus, a gente vê lá em Lucas 22, 44, né? Quando Jesus, naquela pressão, naquele momento difícil na vida dele, naquela agonia ali no Getsemane, que ele disse, e não aguentou e transpirou sangue, suou sangue, gente. Ele foi posto em agonia extrema, mas ele orava intensamente, e é isso que eu e você, mesmo diante de situações extremas, temos que ver, pois ali aconteceu a mesma coisa, ele suou sangue para que não houvesse um problema que na linguagem médica ele poderia acontecer, um derrame, uma coisa, sangue correndo até o chão ali. Então assim, o suor tem essa, vamos dizer, para deixar equilibrado a temperatura, pois trabalha e ele equilibra o nosso emocional. Equilibra ali o nosso ambiente, né? Quando a gente fala em lágrimas, né, é a maneira também do ser humano de expressar aquilo que a gente sente, né?
alegrias, às vezes a gente chora por alegria, às vezes a gente chora por dor, chora por compaixão, a gente chora por raiva, chora por entusiasmo, né? Por prazer, por alimentação, por situações fortes, por situações dessas grandes emoções, né? Então o corpo, ele lacrimeja, ele diz o que sente por meio das lágrimas. A lágrima é uma forma de expressar algum sentimento. Eu te pergunto, nesses dias, você tem derramado lágrimas, você tem sofrido para derramar, tem se alegrado, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o derramar de lágrimas é só por sofrimento, mas eu mostrei que tem por alegria também, né? E às vezes a gente, no dia a dia, sente essas fortes emoções que derramar lágrimas, né? E às vezes a gente nem compreende os motivos, né? Porque estão caindo, né? Mas elas vão servir também como combustível, tá? Combustível para nos trazer força, coragem, nos alimentarmos mais de um Deus que cuidou em tudo, pensou em tudo. Pois quando lá em Gênesis, né, foi dito que uma das coisas que o homem teria que fazer era trabalhar. Então esse trabalhar envolve o sangue, o suor, as lágrimas, a gordura. E do seu esforço, você é que vai conquistar os desfrutes. Não vamos olhar só pelo lado negativo, vamos olhar pelo lado positivo das coisas. Pois está lá em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Porque nós temos um manual, nós temos as instruções, nós temos um Deus que pensou em tudo. Apesar da gente passar por todas essas situações que eu falei, mas nós vamos comer o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. Mas se ouvirdes. Quando fala se, é porque eu e você nós temos que fazer algo, né? É eu e você que temos que fazer algo. E quando a gente faz algo, contém resultado. E o que você está esperando? Queres desfrutar mais dessa família celestial? Queres desfrutar mais aqui e agora? Porque tem gente que fala só lá na eternidade. Não, gente. Deus disse: ei, vocês vão comer o melhor desta terra. Uma terra que manda leite e mel. Não foi aquela... Não, ainda tem essa terra para mim e para você. Tem também a celestial. Sim, tem a celestial, mas vamos usufruir daqui. E uma das coisas que o Senhor pede, diz e dá instruções para mim e para você é que está lá no Salmo 126, 5 e 6. Ele diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Então quer dizer que eu posso semear com lágrimas, mas com canto de alegria eu vou colher, sim. Porque tem momentos da vida que nos faz semear mesmo em tempo de lágrimas ali. Mas ele disse que com alegria colherão. Lança a semente e ela voltará com alegria, trazendo os seus feixes. É o Salmo 126, os 5 e 6. Gente, que maravilhoso a gente ver que Deus pensou em tudo. Quando a gente fala ali na gordura, é porque tudo que nós formos fazer no nosso esforço físico, no nosso corpo, né, vai haver necessidade de queimar o combustível. E a gordura, ela é um combustível para mim e você fazermos qualquer atividade aqui, tá? Então, o nosso corpo ele só funciona com o combustível, que é a gordura, tá? E a gordura, ela tem essa função, tá? Ela é a fonte ali, para quê? Para que a gente tudo for fazer seja a energia. É tanto que às vezes nós temos que ter uma reserva um pouco. A gente às vezes tem se alimentado um pouquinho para num momento de utilizar, ter uma reserva no corpo dessa energia. Mas a gente tem que cuidar também da alimentação. A gente cuidar para não haver excesso, né?
isso, eu e você, nós somos responsáveis pela nossa alimentação, aprendermos o que é melhor, vermos as instruções da Bíblia, como fazer, as atividades, tudo, né? Para que não se torne um obstáculo de a gente ter vidas sedentárias, né? Então, se você tiver uma vida sedentária, vai trazer cansaço e desânimo. E Deus não quer filhos e filhas com cansaço e desânimo. Amém? E as rotinas diárias, quando nós vamos adquirindo, fazendo, eu estou dando essas instruções para você entender que o lado espiritual trata de todas as outras áreas, tá? E é preciso a gente ver o que está nas nossas mãos, que é o manual da vida, que a gente vai usufruir para tudo que a gente for fazer. Então hoje foi revelações, hoje foi insights, ativação, para você buscar mais, para não se limitar somente a essa palavra, você buscar mais. Então no nosso dia a dia nós precisamos controlar os nossos avanços em todas as áreas, das nossas vontades, das nossas tarefas, dos nossos momentos que vamos dedicar a Deus, assim como nós somos o templo, o altar, né? Vamos aprender, vamos dizer, a fazer uma gestão do nosso tempo. Será que você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Ou você tem buscado primeiro o mundo e só naquelas dificuldades que eu falei ali iniciais você tem buscado a Deus? Então vamos buscar primeiro a Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Então nós vamos adquirir novos hábitos, nós vamos adquirir esse tempo, mas não é qualquer tempo, é um tempo especial para Deus, para Ele nos ensinar, nos dar mais instruções, para que nós possamos ouvi-lo, e ao ouvi-lo também colocar em prática e também ensinar outras pessoas. Pois quando você compreende que tem que cuidar de todas as áreas da tua vida, do físico, do emocional, que a gente chama da alma, do espiritual, dos bens materiais, das finanças e do social, que é a vivência nesse mundo. Esses foram os ensinamentos holísticos que Jesus nos deu. Então tem muita coisa para a gente ter cada uma ministração e te dando códigos, chaves, revelações. Pois Ele nos deu o instrumento para a nossa sobrevivência. Ele nos deu. Ou não sabeis que o corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. 1 Coríntios 6,19. É para você saber que você pertence a Deus, que você é o templo agora de Deus. Não é mais aquela arca da aliança que carregava Deus, agora é você quem carrega Deus dentro de você. E quando você entender, compreender, aí você vai cuidar mais de você. Começa pelo espiritual, e o espiritual vai te ajudar em todas as áreas. Gente, foi maravilhoso estar com vocês, foi maravilhoso estarmos aqui aprofundando, vendo assuntos que o Pai quer que nós vejamos nesse ano, tá? Deixo um convite para você que está assistindo agora. Nós vamos estar de segunda a sábado, às 7h01 da manhã, tá? Te ajudando, pegando na tua mão, para que você seja exponencial em Cristo Jesus e em todas as áreas da tua vida, tá? Não só no espiritual, mas em todas as áreas da tua vida, tá? Gente, foi maravilhoso estar com vocês. Desejo aí uma semana mais do que abençoada, que você consiga tomar posse dessas promessas, das vitórias que já são nossas, tá? E colocar em prática na tua vida os conselhos e revelações do Senhor, tá? Então fica na paz do Senhor Jesus e nos encontramos amanhã cedinho, assim o Senhor nos permitindo. Shalom!